Vamos ver se vai. Pronto, cara, Ah, pronto. Tudo certo, aí, cara, tudo cara. certo. Ou seja, é Ó, só inverter a porta, cara. É só inverter a exatamente, cara. porta. É só Quantos inverter a problemas desses a porta. gente já não resolveu, né, Carlão? Quantos Eu problemas falei, desses não, que... o cara, a gente já trabalhou em suporte com tecnologia, é só inverter o negócio, é só resetar. Exato, exato. Não, Vamos ver se o perfeito, pessoal cara. vem para cá. O pessoal vai Não, vir para cá, óbvio. eu Porque acho vai que estar lá no foi seu perfil também. perfeito. Não, maravilha. Acho que foi ótimo. E já é a primeira dica para todo Primeiro mundo, né? aprendizado. Que é o primeiro aprendizado, cara. Na hora que não der, você inverte as portas aí, o outro te chama e a coisa resolve. Carlão, muito Pô, obrigado. Então, pelo... ó, você se tornou deu responsável certo. pela gravação do vídeo, hein, cara? Depois nós temos que Não, gravar então, esse vídeo e disponibilizar para a turma, hein? Você virou beleza, o eu comandante da baixo ele live lá. aí. Eu Bom, baixo ele, não, vou deixar. Tem gente de inverter a janelinha aqui, não? Tem não. não, tá tudo certo. Show de Bom, vou bola, agradecer a velho. todo mundo aí que entrou novamente, né? Já tô vendo a turma toda aí. Bom, Valeu, galera. beleza, vamos começar aqui pelo tempo, né? Carlão, o seguinte, então, pessoal, aqui é uma live hoje de carreiras digitais, mais uma da série, né? E o tema de hoje é para falar sobre certificações. O Carlos é uma pessoa que investiu e vem investindo muito em certificações na carreira dele. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, conheço há muitos anos, me reaproximei recentemente, estou muito feliz por essa reaproximação e trouxe ele para falar desse tema que ele é o expert que eu mais recomendo, assim, se alguém tiver dúvida sobre isso, ele é a melhor pessoa. Além disso, tem um segundo tema, que é uma paixão dele também, que é o Business Agility, né? Que ele vai falar sobre isso. Então, Carlos, sem mais E aí? delongas, passo a palavra para você contar um pouquinho o que você está fazendo agora. Cara, conta para todo mundo aí, por favor. Legal. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado por terem tocado aí os perfis. Desculpa os problemas, mas é tecnologia, né? Então, cara, hoje eu estou dirigindo uma empresa, né, de consultoria e treinamentos, né? Depois eu vou contar a história como que a gente chegou aqui, né? Você vai, né, provavelmente a gente vai ter esse momento. Mas hoje eu tenho atuado bastante dentro das organizações, apoiando, né, na transformação digital, na agilidade, e principalmente esse buzzword que agora está ganhando mais espaço, que é o Business Agility. Eu atuo com Business Agility já tem quase, eu poderia dizer que é um pouco mais de 2 anos que eu já venho falando sobre esse Uhum. assunto dentro das organizações. Até minha primeira palestra sobre Business Agility foi um pouco mais de 2 anos, num evento, inclusive, do PMI. Mas a gente vai falar aí sobre agilidade organizacional, né, e tudo mais. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo legal. Manda aí. Legal. Carlão, é o seguinte, cara, como que. Então, assim, para quem. Assim, o Carlos falou rapidamente, mas olha, ele tem uma empresa de consultoria, é um negócio que eu admiro muito. E aí, minha curiosidade vem, Carlos, sobre a pandemia, cara. Como é que você está tocando agilidade organizacional, tocando seus diversos treinamentos, webinars, a coisa toda durante esse período, cara? O que mudou? Assim, conta três, quatro coisas aí que mudaram na sua rotina e que isso, de repente, pode ser aplicado para as pessoas. Então, primeira coisa que aconteceu, né? Eu acho que aconteceu isso para todo mundo, né? Nós não temos mais limite de reunião, porque o que limitava a reunião era a sala de reunião, né? Não tem mais, Exato. não precisa de sala de reunião, então reunião agora é a torta e direita, né? Uma vai subir em cima da outra, inclusive. Mas o que mudou muito para mim? Tá claro que eu tive alguns impactos, né? Principalmente no grande cliente que eu atendo aqui em BH. Tive alguns impactos, sim. Tive dois contratos cancelados, um Uhum, diminuído, né? Um que foi uhum, diminuído. uhum, Mas, em contrapartida, eu tive dois novos contratos em grandes empresas, né, uhum, de grande nome aqui em BH, que é justamente por causa da pandemia. Dois eu perdi por causa da pandemia, e os outros dois eu legal. ganhei por causa da pandemia. Então, isso acabou, né, trazendo. Mas o que mudou hoje na minha rotina? Primeiro, eu já trabalhava de casa, né, eu já tinha meu próprio Uhum, escritório em casa, mas o que tinha era, quando eu tinha um problema ou alguma coisa para resolver, eu ia no cliente resolver. Agora não, agora eu resolvo tudo de casa. Então, muda um pouco essa forma de você atuar. Ô, cliente, eu estou indo aí para a gente conversar melhor. Não tem isso. uhum, É tipo assim, que hora que eu te ligo para a gente conversar melhor sobre isso? Então, isso muda um pouco. Eu tenho uma filha de 4 anos, então ela quer brincar o tempo todo, ela entra aqui no escritório o tempo todo, ela quer falar o tempo todo, ela quer brincar o tempo todo. O coração parte, porque você fala, não, agora eu estou trabalhando, tal, e etc.
Mas estou me adaptando a essa nova rotina. Minha esposa também teve uma nova rotina. Mas o que eu digo é, melhorou minha produtividade, não só a minha, quanto dos meus clientes, isso eu percebi. Né? Então a gente não Legal. perde mais tempo naquele traslado, naquele negócio de vai para um lado, vai para o outro e tudo Uhum. mais. Então a gente ganha mais tempo relacionado a isso. Então essas Legal. questões aí, até por a gente trabalhar com tecnologia, né, Bruno, isso de alguma forma para a gente é até muito fácil se adaptar. Perfeito. Tem as questões, né, complexas, mas para a Uhum. gente é mais fácil. Quanto ao treinamento, todos os meus treinamentos eu adaptei Uhum. para remoto. Então, Olha só. durante a pandemia aí eu já ministrei, acho que mais um ainda esse mês, um total de uns 20 treinamentos que eu já devo ter Uau. realizado, só durante a pandemia, totalmente remoto. Então, Uau. isso potencializou algumas coisas bem legais também, inclusive. Tá. Que bom. Cara, eu não te fiz uma pergunta logo no início, mas acho que ela vai ser muito oportuna agora, ligada ao tema de certificações e também à pandemia. Então, por isso me lembrei agora. Quantas certificações você tem, cara? Hoje? Conta para a turma aí. Então, Quantas certificações você tem? esses dias eu estava até contando o dia que a gente combinou isso, eu falei, deixa eu dar uma contada nisso. O que acontece, tá? Antes que todo mundo. Porque as certificações, por um tempo, elas foram muito top, depois elas deram uma caída, depois caíram naquele negócio não tem tanto valor, e agora vieram outras que têm tanto valor. O que dá valor, né? Eu trabalho com treinamento, tá, gente? Isso é um tiro do Uhum. meu pé e eu falo isso muito com cliente meu. Treinamento não traz valor. O que traz valor é o que você faz com o conhecimento que você ganha no treinamento. Então você Uhum. vai lá, atua e busca isso. Isso é muito bom. A certificação, ela só tem valor de verdade quando você traz ela com conhecimento teórico, a certificação ela comprova o seu conhecimento teórico e alguma vivência prática ali e tudo mais. Algumas Uhum. certificações que eu vou colocar aqui comprovam mais isso. Mas a maioria delas só tem valor se você leva a prática junto. Porque Uhum. nós sabemos que tem certificações no mercado que você faz com 5 minutos. E tem Uhum. certificações no mercado que você faz um treinamento e ganha certificação. Se a Perfeito. gente pegar qualquer pessoa de qualquer área, fizer um treinamento como esse, ganha certificação. Aí eu vou lá em 2001, mais ou menos, né, quando eu Uhum. trabalhei na primeira empresa aqui em BH, que era representante Microsoft, ou seja, a gente podia fazer é, certificações, treinamento, mock da Microsoft, aquele negócio todo. Legal, Cara, maneiro. ali, eu fiquei nessa empresa. Eu fiquei nela um ano, a convite do meu grande amigo Dijan Castro, um cara que é um sensacional, um cara fera. Legal. Eu trabalhava no CPD do Martininas, cara. Eu Olha trabalhava no só. CPD do Big Shop, depois CPD do Martininas. E aí o Dijan me chamou para essa empresa. E lá, eu lembro que ele me falou assim, Carlos, com 3 meses você vai ter outro conhecimento. Eu mudei de suporte Perfeito. para desenvolvimento. Eu tirei nessa empresa umas 12, 14 certificações de desenvolvimento, Uau. Windows Server 2000, VB, C Sharp, ASP.NET, cara, fui tirando tudo quanto é coisa de certificação. E aí isso, obviamente, foi agregando. Depois eu tirei minha primeira certificação em agilidade, que foi CSM, né? E foi em 2010. Essa primeira certificação em 2010, CSM, foi com o Alexandre Magno, aqui em BH. Legal. Foi a segunda turma de CSM, né, que rolou em BH, foi lá no Minas, inclusive. Aí, depois disso, eu fui dar até treinamento sobre essa questão. Depois eu passei de CSM, eu tirei. Depois de CSM, eu fui tirar. Aí eu fiz minha pós-graduação em gestão de projetos, tirei o PMP. E Legal. aí, depois do PMP, eu busquei CSPO, depois eu fiz. Depois eu fiz PMI-ACP, que hoje é a certificação mais reconhecida, né, de agilidade hoje no mundo, é a PMI-ACP, vamos dizer assim. É a mais difícil também, porque ela é Legal. muito difícil, ela é muito técnica. Depois eu fui pegando outras, como Prince2, depois eu fui PSM, PSPO. eh, eu fiz uma certificação que tem poucos aqui no Brasil, deve ter uns 15 ou 20, que é de Business Agility mesmo, da Business Uau. Agility Institute da Agile Health, né, da Agility Uhum. Health, que traz um radar para você fazer diagnóstico. Paguei caro nisso, foi a primeira turma do Brasil que teve em dezembro do ano passado.
Até teve um colega aqui de BH que fez também. Legal. Depois eu tirei uma certificação, na verdade eu fiz uma formação e uma certificação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, porque eu já fui buscar para apoiar as pessoas, né, e trabalhar em equipe. Uhum. E a última agora, né, pulando um monte aí nesse meio aí, que Isso. aí tem Já na Microsoft pandemia, né, Project. cara? Já na pandemia eu tirei uma nova agora, que é a Disciplina Agile, que é o Disciplina Agile, que é um kit de ferramentas, né, vamos dizer assim, que é para apoiar a agilidade organizacional também, que é um instituto, na verdade, uma empresa que o PMI adquiriu justamente para entrar mais pesado ainda nessa questão da agilidade. E aí, eu fazendo as contas ali, são 38 certificações que eu Uau! tenho hoje no 38 total. certificações, cara. Que 38. legal. Tem 38. Aí tem NCTS, NCP, mas Que Project eu legal. tenho 3 do Project e tal. Que Bom, legal. mas Bom, o Carlos, eu quando tive a ideia de te convidar, cara, para falar de certificações, é também porque eu acredito, cara, que até a despeito de algumas certificações estarem no momento de decadência, outros em ascensão, acho que elas demonstram, no mínimo, que as pessoas têm disciplina para estudar, entendeu? E esse isso. momento em que a gente está mais dentro de casa, mais restrito, de repente é uma excelente oportunidade de aplicar o seu tempo fazendo certificações. Né? Eu vejo que assim, as pessoas estão dentro de casa de qualquer maneira, tem as lives, ótimo, é um negócio que a gente faz, que tem que buscar o conhecimento mesmo, é para pegar um insight ou outro, mas se você olhar e falar assim, cara, vou fazer uma certificação. Eu me lembro, vou dividir um caso com você, que eu acho que vale para muitas pessoas aqui, que às vezes são críticos, céticos com relação às certificações, que eu falei o seguinte, cara, para eu dizer se o PMP, né, que é o Project Management Professional, se eu tenho críticas ou não a ele, se eu gosto ou não do PMBOK, eu teria mais propriedade de falar sobre isso se eu for um PMP. Porque, do Perfeito. contrário, vai parecer um pouco de dor de cotovelo, sabe? Aquela dor de cotovelo, assim, que o sujeito Perfeito. não tem a certificação, a pessoa não tem a certificação, aí quer reclamar e dizer que a certificação não tem valor. Então, minha provocação positiva para todo mundo aqui é o seguinte: faça a certificação, tire a certificação e aí opine sobre a certificação, porque eu acho que aí é uma coisa ganha-ganha, né, cara? É um negócio bacana demais, né? Perfeito que você colocou, cara, porque você detonar algo que você não conhece é muito fácil. Eu Cara, tenho. esse período aí da lacração, né, de deletar, de extinguir os outros na internet, aí você vai e fala que certificação morreu, que certificação não tem mais valor e tudo. Isso para mim é superficial, né? Não acho que não é o caso Cara, também, né? nem eu, 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 eu sigo uma questão que igual um colega meu falou. Parece um pouco de chatice, de chiitismo, etc., mas eu concordo com ele, sabe? Ele vive falando assim, as pessoas vivem criticando ele porque ele tem PMP. Uhum, Aí ele falou, amigo, olha só, eu só discuto contigo o dia que você tiver PMP. uhum, Se você tiver PMP, eu discuto com você. Se você não tem PMP, eu não vou conversar com você. Pronto, acabou, não tem que discutir. é, Eu não vou discutir com quem não conhece aquilo. Então, é muito fácil você detonar, e principalmente, uma das certificações mais difíceis do mundo de se é, tirar. Tá? sem Porque dúvida. você precisa comprovar com experiência de 4 anos, 3 anos, e etc. E tudo mais. Não é uma certificação como. Não estou detonando outras certificações, não, Uhum, porque umas das que eu uhum, tenho. CSM ou PSM, que você vai lá, estuda um pouco e uhum, faz a certificação. uhum, Não é. PNP, se você não comprovar a experiência, amigão, você nem faz a prova. é verdade. Então, os caras que têm e que fazem é porque ralaram pra caralho. É. Agora, eu tenho um amigo que estava até aí online, não sei se está ainda, que é o Zé Fernando. Ele tem 4, se eu não me engano, certificações do PMI, que são Uhum, certificações difíceis de serem tiradas, uhum, sabe? Eu tenho 2 do PMI, terceira do Disciplina Agile, mas são certificações que não são fáceis, né? O PSM já não é fácil, porque exige uhum, de você ter que estudar um pouco, etc. Mas é mais fácil do que as outras, do que uhum. tem. Aí, ó, o Zé Fernando corrigiu, Tá te 5. corrigindo, são 5, Tá me exato. corrigindo, são 5. Desculpa, viu? Eu errei por uma. Mas assim, esses caras que estudam pra isso, cara, estudam pra caramba. Então É, não vem minimizar porque o cara tem uma certificação ou é. outra, né, em relação. Não vem minimizar, Eu, né? Não faz eu, isso. eu faço um paralelo até com essa disciplina,
é quase um projeto mesmo, né? O projeto de se tirar a certificação. Então, você faz um cronograma, você tem um orçamento que você tem que investir na certificação, as provas têm um valor, elas acontecem em determinadas datas ao longo do ano. Então, você tem que estudar, né? Você tem que planejar a certificação. E eu faço um paralelo com a preparação para concursos. Né? Eu sei que algumas pessoas aqui, de repente, têm um interesse em concurso, e aí eu falo assim, olha, estudar para certificação é quase se você estivesse estudando para um mini concurso. Né? A certificação não te assegura um emprego para o resto da vida, né? Na verdade, hoje, nem ser funcionário público te assegura essa longevidade no trabalho, né? Mas o exercício é o mesmo, né? Você vai comprar o material, você vai estudar o material e você tem uma data para fazer uma prova que custa um valor. Então, acho que é importante que as pessoas que não se expuseram a esse exercício, que o façam, porque eu acho que é um negócio interessante para abordar. Justamente, por exemplo, na CP, só adicionando isso, claro. na certificação CP, que foi minha segunda do PMI, que a do PMI, a primeira foi do TNT, eu achei até mais difícil. Eu lembro até hoje, cara, eu estudei 45 dias, 4 horas por dia. Eu chegava do trabalho e estudava até 10 horas, 10 e meia da noite. Sábado e domingo eu estudava 6 horas no sábado, 6 horas no domingo. Eu fazia tipo 20 a 30 questões a cada capítulo que eu fazia de simulado. Cara, foi tenso, porque é uma prova que custa $500 que você não quer ficar pagando ela toda hora. Entende? Então, de jeito nenhum. E isso, essas certificações do PMI, gente, tem um pessoal aí que tem ranço do PMI e tudo mais, é a maior instituição de gerenciamento de projeto do mundo. Pô, engole, aceita que dói menos. E é muito respeitada. Então, quando a gente tira uma certificação dessa, o mínimo que acontece com você não te garante um emprego, mas o mínimo que acontece é você mudar de pilha. Você está numa pilha. Perfeito. E aí, você tirou a certificação, você muda de pilha para uma pilha menor. Ou seja, espera aí, eu já tenho mais chance. Não me garante, mas tenho mais chance. Eu costumo, cara, responder quando questionado sobre essa questão, porque eu recentemente escrevi até sobre mudar o mindset de de projeto para produto, né? E é um pouco entendendo que outras habilidades são necessárias. Né? Ou seja, o gerenciamento de projetos que foi por anos a ponte principal entre quem era de tecnologia para posições em negócio, né? Essa ponte agora você tem outras alternativas. Mas eu diria que é aquela solidificação de camadas. Então teve a camada de projetos, agora você põe a camada de produtos e a sua carreira, nós estamos aqui falando sempre de carreira, né? A sua carreira ela vai ser o resultado dessa concha de retalhos. Nossa carreira é a concha de retalhos. Nós vamos passando a linha e vamos colocando mais elementos. Mas a gente não precisa tirar um elemento ou rejeitar um elemento que foi importante em um determinado momento. Né? Acho que não precisa dessa desconstrução. Né? Esse é um ponto de vista, né? que eu adoto mais, que é um ponto de vista mais de conciliação, vamos colocar assim. Né? Não é nem rejeitar o mundo passado e nem em troca do novo. Eu estou tentando fazer uma conciliação aqui entre esses dois momentos. Né? Mas é bacana, cara. Agora, avançando um pouco mais, Carlão, assim, esse assunto de certificação, nós vamos voltar nele, né? Ele é o pano de fundo da nossa conversa aqui, mas eu queria que você contasse um pouco da sua origem. Você tangenciou ali na empresa de treinamentos que você começou, mas eu queria que você falasse um pouco mais da sua origem. E aí tem um momento aí dessa carreira aí que a gente se encontrou pela primeira vez, né, cara? Então você pode falar sobre a sua origem e chegar até esse ponto aí, aonde que a gente se encontrou pela primeira vez. Foi quase um amor, viu, pessoal? Eu vou dizer para vocês que tem um grupo de amigos aí que a gente preserva um amor muito fraternal de profissionais que se admiram e pessoas que se gostam também, que preservaram a essência. Então, conta um pouco aí de todo esse caminho aí, pautado no amor. Caraca. Conta para nós aí, como é que foi isso aí? Bom, eu vou dar uma cortada nos negócios, senão eu não chego nem no segundo emprego, né? Só no tempo que a gente tem. Eu comecei a dar aula de informática com 16 anos, na Alfenas Informática, lá em Eldorado. Olha o Léo, o Morelinho. Ô, Léo, vou contar a sua história aqui daqui a pouco, segura aí. E aí, eu tenho uma história com o Léo que você deve conhecer. Aí eu vou colocar aqui para todo mundo. Então, aí eu comecei a dar aula, porque lá em casa minha mãe comprou um computador pro meu irmão estudou do Cefet em 1994. Era um 486 DX266 com VESA Local Bus.
Meu Não tinha Deus. multimídia. Meu irmão comprou o kit do multimídia separado, criativo e tal, e etc. Cara, minha mãe vendeu linha telefônica para comprar o computador Espetacular, na época. espetacular. É, Visionário, visionário, é visionário. visionária, é visionária, porque logo depois ela caiu, né? É. E aí, cara, eu comecei na linha, né, eu vou pular essa parte, eu Uhum, comecei a trabalhar com manutenção de computadores, etc. E trabalhei na Matrix, não fui o Neo, uhum, mas trabalhei na Matrix Telecomunicações, uma empresa de São Paulo, que tinha aqui na Savassi. uhum. E aí eu fui parar no Big Shopping, CPD do Big Shopping, depois eu fui parar no Martiminas, CPD do Martiminas, e eu tava meio pé da vida lá, manutenção, né, rede. Uhum, Então, cara, eu uhum. fiz fusão de fibra ótica na Batic, eu trabalhei na Uhum. Lucent, né, eu Olha só trabalhei que na, legal, cara. na Que Lucent, legal. logo depois que o Márcio Lacerda vendeu ela, e beleza, né, e com a galera aí das antigas também. Então, esse amigo meu, Dijan, que foi um grande propulsor nessa minha carreira, ele falou, Carlos, vem trabalhar com desenvolvimento. Eu falei, claro, cara, eu vou, mas eu não conheço muito. Ele falou, não, vem, eu te treino. Aí eu falei, aí eu falei com ele assim, é, mas você vai pagar a mesma coisa? Ele, lógico que não, eu vou te pagar 3 vezes menos. Eu falei, porra, então tá, então eu vou. Eu fui trabalhar com, eu fui ganhar 3 vezes menos. O Alessandro tá falando aí, deixa eu abrir um parênteses, eu fui realmente segurança, eu era um chassi de grilo, velho, eu tinha até saboneteira, eu trabalhei como estoquista, eu tinha uns 15 anos, como estoquista, 14, 15 anos mais ou menos, eu trabalhei como estoquista na Bonina Joias, no grupo Que Lá legal, Jeans, cara. não Que sei se você legal, tinha uma cara. disso ali que era do Barro Preto. E Que aí, como eu legal. era estoquista, eles me deram um colete de segurança para eu ficar vigiando os carinhas que roubavam as coisas Que lá da, isso, da loja. nem isso eu sabia, cara. Isso eu não sabia, cara. Não, mas o máximo que eu fazia era gritar a polícia, só ia correr atrás, chassi de grilo, não aguentava nada. Legal. Fecha paredes. Aí eu fui trabalhar com desenvolvimento, Uhum. trabalhei em várias empresas daqui de Perfeito. BH, fui pulando, 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 passei na Esquadra, passei na Uhum. Telebis, passei na W3, trabalhei em 13º ali, né, na Levindo Lopes, ali para Telemix Celular, aí eu fui Uhum. pulando, 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 e aí eu fiz uma entrevista na Unitec. Uhum. Uhum. Fiz uma entrevista na Unitec, para trabalhar com desenvolvimento. A Unitec era ali ainda no Tobogã, no prédio Uhum. da Manuel Bernardes. Uhum. Fui lá, fiz entrevista, tal, fechei, peguei na mão do cara, tá, beleza, high five, vamos começar, segunda-feira eu começo. Só que saindo de lá, Uhum. eu não lembro se foi a W3, eu acho que foi a W3 que me chamou na época. A W3 me chamou. E Uhum. eu mudava de emprego, se tivesse uma fatia de salame a mais no pão do café, eu tava mudando de emprego, cara. Eu mudava Uhum. de emprego fácil, mudava mesmo. Uhum. E aí, eu não comecei na Unitec, liguei pra lá Olha na só, cara. segunda-feira, falei que não ia começar e fui começar na outra. Demorou o dono, velho. Não fui. Sumi, não fui. E Quem que aí, era seu passado chefe nessa alguns. época, cara? Quem que ia ser seu futuro ex-chefe, cara? Eu vou contar isso aí. Aí, velho, passado algum tempo, eu fiz entrevista de novo na Unitec. E entrei pra Unitec. Olha No que só. eu entrei na Unitec, trabalhando lá há algum tempo, etc., bate um rapazinho com a mão nas minhas costas. Você lembra de mim? Eu falei, não. Falei, pois é, eu te contratei e você não começou. Se fosse por mim, você não estaria aqui. Você teve sorte que não passou aqui no meu ombro. Foi meu amigo, Pantera. Ah, o Leonardo Faz uma Fonseca. música. Olha só, cara. Mas isso Assim, ensina também, né, Carlos? Isso ensina. A gente tava falando aqui, pô, tinha 20 pô, anos, né, enfim, 19 anos, já ali no começo da carreira. Aí esses cara. comportamentos fazem parte do aprendizado, né? Mas, Aí eu conheci o Brunaca, que já era chefe na Unitec, mandava em tudo na parada lá. sim, claro. Foi aquela turma ali do Léo Chaves, né? Pantera, você, Langas, Uhum. quem mais? Eldo, É. que mais dessa turma Ah, nossa, tinha assim. muita gente, cara. Cara, era gente demais. E eu trabalhei com o Thiago Lopes na Web Consulting. Olha só. O Thiago não ia comer a cara de jeito nenhum. Eu lembro que trabalhava com o XML lá e tal. E aí depois nós trabalhamos juntos de novo Uhum. na Esquadra. Tá. Ele trabalhava com o pessoal da Localiza e tal, e acabou que ele saiu, eu acabei assumindo alguns projetos que ele tinha também, etc. Até então a gente não tinha muito contato. Mas acabou que depois a gente ganhou mais contato aí. Então, desde então, quando que foi a Unitec? 2004? 2003, 2005, 3, 4, 5, alguma coisa assim, Pois até, é, até aí. 2006, né? Aí A o negócio OP tá falando mentira aí. foi vendido. Então,
Mas foi desde Essa essa. época. Caraca, bicho, 2003, 2004. Faz É, tempo pra caramba que a gente não se muito tempo. conhece. Que a gente se É, conhece, velho. é, Caraca. é isso aí, cara. Mas, Aí, mas, Lopeta falando 2004. mas o Carlão, deixa eu fazer uma parada aqui só para mencionar um pouco para tu do que a gente está falando aqui. É o seguinte, pessoal. Acho que carreira é um investimento de longo prazo. Então, assim, o Carlos está falando aqui, a gente se conheceu há 17 anos, 18 anos. Então, assim, preservar relacionamentos por tantos anos é Isso. muito difícil. Nós sabemos. Relacionamentos pessoais, relacionamentos do trabalho, relacionamento família, tudo é super difícil. Então, acho que para ter uma carreira próspera, tem que ter relacionamento de longo prazo. Você tem É. que lembrar das pessoas que estavam contigo na origem. O Carlos aqui fala com essa alegria, né? O olho brilhando aqui. É porque realmente a gente construiu muita coisa legal juntos. Mas aí, Foi, cara, eu foi muito queria bacana. pegar agora um ponto da sua carreira, que eu acho que é a vontade de muita gente também, além das certificações, né? Porque você construiu uma autoridade para dar treinamentos, para dar consultoria, para ser professor fundamentado em certificações, em títulos acadêmicos e na sua experiência. E aí, como é que foi a ideia de empreender, cara? Como é que é esse Eita. negócio? Porque empreender é um negócio difícil pra caramba, cara. Empreender é um Nossa, nem negócio me complicado, fala, cara. Como cara. é que é ser empresário, cara? Conta pra nós aí. Então, hoje mesmo eu estava numa reunião de manhã com um amigo, que a gente faz uma reunião, sei lá, a cada 15, 20 dias, a gente bate um Uhum. papo pro remoto, tomando café e vai batendo papo. E aí ele estava falando da beleza do empreendedorismo, né? É, cara, é um dia diferente do outro, né? É um leão, aliás, dois leões por dia. Você mata um de manhã e Uhum. mata um à tarde. Uhum. Porque não é aquele negócio de você não tem seu salário garantido no final do mês. Você Uhum. tem o salário dos profissionais que trabalham contigo. Mas Uhum. o seu, não. O seu é diferente. E eu tive uma sorte muito grande de escolher profissionais para trabalhar comigo de altíssimo nível, cara. Os caras Uhum. ficaram dentro de grandes clientes, de clientes que realmente exigem, que esfolam, que traz assim, sabe, que exige uma capacidade muito boa, e eu tive esses profissionais. Todos Uhum. eles foram de altíssima capacidade. Todos os 12 profissionais que ficavam alocados e tudo mais, os caras são muito bons, muito Uhum. bons. Então isso me Uhum. ajudou muito, me tirou Uhum. uma preocupação, Uhum. né? Uhum. Mas o empreendedorismo vem de mim de muito tempo. Eu tive uma loja de jogos no Eldorado, no João César. Eu Legal. tinha 17 anos, enquanto eu estava dando aula, eu tinha 17 anos. E aí eu tinha lá fliperama, sinuca, videogame, alugava videogame, aquele negócio todo. Então eu sempre gostei disso. E aí esse foi um dos negócios que eu tive. E aí depois eu dei eu sempre tive duas coisas, né? Sempre trabalhava num lugar, mas pensava em outro. Em 2008 eu criei um portal de treinamento online chamado Dev Cursos. Olha que legal. E eu criava vídeos online. Eu criei mais de 800 vídeos. Uau. Tive mais de 2.000 alunos nessa época, de 2008 a 2011, finalzinho de 2011. Esses vídeos estão até gratuitos hoje no YouTube lá do Dev Cursos. Mas eu sempre fui, então eu criei esse portal, eu fiz as coisas, eu criei ele do zero, criei a plataforma toda, eu gravava os vídeos, eu fazia tudo sozinho, isso eu fazia de madrugada. Uhum. De manhã eu ia trabalhar. Eu trabalhava no Uhum. banco mercantil na época. Uhum. Então eu sempre fui disso, sabe? De buscar esse empreendedorismo. Bom, e o que Uhum. aconteceu quando surgiu a Conexão Ágil, tá? Então eu sempre fui de dar aula, dar treinamento, sempre gostei muito disso, né? Hoje sou professor da PUC, sou professor da Fundação do Cabral também, já Uhum. dei aula no Pitágoras, já dei aula no IETEC. E aí, em 2015 ou 2016, olha só como é que começam as coisas sem querer, gente. E por mais que você queira, né, empreender e tudo mais, por isso que eu falo, sorte é aquele negócio que tá passando e você tá preparado. É Uhum. isso. Né? Não é aquele negócio assim, cai no seu colo e tudo. Tá? Não, você Uhum. está preparado para aquele momento. Uma empresa aqui de BH me pediu para dar um treinamento de Scrum para a Receita Federal. Uau. E aí, obviamente, eu troquei o nome, o CPF, óbvio. Mas aí eu fui dar um treinamento para 10 pessoas da Superintendência da Receita Federal. Só que o treinamento era tipo assim, para 3 dias para frente, porque o professor titular não tinha ido, e aí eles me Uhum. acharam e me chamaram. E outra, precisava ser um treinamento totalmente dinâmico, prático. Eu Uhum. falei, putz, isso 2015. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Então tá. Aí eu passei na leitura, comprei fita crepe, durex, cartolina,
cola bastão, tesoura, régua, canetinha. Eu comprei uma pancada de coisa, cara. E levei para o treinamento. Fui lá, dei o treinamento de Scrum, tal, blá, 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 etc. Aí chegou a parte da prática. Falei, e aí, o que nós vamos fazer de prática? O pessoal, vamos fazer isso. Vamos fazer uma cidade. Falei, legal, gostei dessa ideia. Eu estava pensando justamente nisso. Pô, ele não tá pensando em nada, tá tentando descobrir ele não. Aí eles fizeram. Eu tenho uma foto disso até hoje. Eles fizeram, ficou sensacional. Os cara amaram, velho. E aí eu cheguei a dar outro treinamento da mesma forma para lá. E aí, beleza, os caras gostaram, tal, aquele negócio todo. E aí eu fui trabalhar na Drogaria Araújo. Cheguei na Araújo, numa pegada de agilidade e tudo mais. O Adriano Lima, que era o gerente da fábrica lá, da Araújo, eu falei com ele, cara, vamos dar um treinamento de ágil? De escola? Vamos então, tá, beleza. Aí eu comecei a dar treinamento, treinei a TI inteira. E aí eu comprei Lego para treinar a TI inteira. Aí eu, Lego, comprei Lego, tal, dei uma estudada a mais e coloquei o Lego no meio, em vez de cartolina, coloquei Lego. O troço começou, As pessoas começaram a chamar e começaram a ver. E aí entra um grande amigo meu, que faz uma... Por isso que eu falo, gente, relacionamento é muito, muito importante. Pedro Paulo Coutinho, eu não canso de agradecer ele, foi o cara que virou para mim e falou assim, cara, ele era o diretor de treinamento do PMI. Que legal, cara. Carlos, quer dar esse treinamento aqui no PMI? Eu falei, claro, vambora, tô dentro. Aí ele falou assim comigo, olha, mas no início é meio complicado, né? Porque como o PMI fica meio, né, com esse negócio, tem jeito de você fazer sem custo? Eu falei, olha só, cara. Vambora. Aí eu fiz 3 turmas. Cara, o negócio deu um boom. As pessoas começaram a me chamar para dentro das empresas para dar treinamento. No PMI eu fiz 10 turmas, 9 turmas, todas lotadas, um sold out assim rápido. Olha só. E aí eu fui dando treinamento, as pessoas me chamando e tudo mais. E aí eu tive uma oportunidade com uns caras sensacionais, inclusive por coincidência, chegou o momento dele, o Gilson está aqui. Uns caras sensacionais me procuraram, da Oasis, uma empresa top aqui de BH. Sim. Eles me chamaram para trabalhar com eles. Eu falei, cara, não sei e tal. E ficou aquele chove não molha, aí a coisa esfriou, depois voltou e tal. E dei muita sorte, cara, mas dei muita sorte de aceitar o desafio. E aí eu fui. Então eu saí da Araújo e fui para a Oasis. Aprendi muito lá com os caras, apliquei algumas coisas, tal, e etc. Apoiei e tudo mais. Só que aí, olha, volto a dizer, gente, relacionamento é muito importante. Tanto o Gilson quanto o Walter são pessoas sensacionais. E os caras me incentivavam muito, mas me incentivavam muito ao empreendedorismo. Me incentivavam muito a sempre buscar mais. Eles não eram aqueles caras que falavam assim, não, você é daqui da empresa, você não pode fazer isso, você não tem que fazer isso. Eles não me podavam. Pelo contrário, os caras davam asa, né? Dava rede com. E aí, cara, a coisa estourou. Aí eu início de 2017, mais ou menos. Início de 2017, eu abri a empresa, comecei a dar treinamentos, comecei a rodar. Ano passado eu rodei o Brasil, né? Rodei muitas cidades do Brasil, muitos estados. Cara, eu treinei 5.500 pessoas. Olha só. 5.500 pessoas. Eu fiz 150 turmas de treinamento em 2 anos. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. Então, para mim, foi esse o boom, sabe? Foi essa relacionamento. O Carlão, assim, acho que você até entrou na próxima pergunta que eu faria, que é justamente sobre dicas, né, sugestões assim para as pessoas. Mas eu só queria dar uma sintetizada nos pontos que você falou, assim, sempre conectando com o nosso tema aqui. As certificações, eu escutando você falar, assim, elas me pareceram sempre um cartão de visitas para você também, né, cara? O fato de ter uma certificação, ela, muitas vezes, ela atenua aquela impressão primeira que alguém tem sobre você, ou até mesmo a pressão que os outros colocam por não conhecer o seu trabalho. Então, a certificação, ela acaba indo até na frente, né? A certificação, ela vai mostrando um pouco o caminho que aquela pessoa fez, o caminho consistente que a pessoa fez. Então, também a certificação, acredito que nessa trajetória sua, tenha te ajudado bastante a ter este cartão de visita comprovado.
É um cartão de visita comprovado, né? É, Então, isso é legal, isso que você falou é interessante, porque geralmente eu era chamado por causa das certificações que eu tinha, né? E perfeito, olha depois a só. pessoa ia me conhecer e entender a minha prática, a minha experiência, Uhum, para ver se a coisa ligava, sabe? perfeito. E isso é muito interessante. Igual eu falei, você muda de pilha. A partir do momento que Uhum, você tem uma certificação, tem um conhecimento comprovado e tudo mais, você perfeito. acaba mudando realmente de pilha e as pessoas te Uhum, dão mais atenção sobre uhum. isso. É, maravilha. Cara, o seguinte, a gente falou aqui muito sobre relacionamento também, falou um pouco tá falando sobre as certificações, você comentou que você fez a última certificação, que é inclusive muito recente, né, Carlos? Se você puder Muito. explorar um pouquinho mais essa última certificação do Disciplina Agile, cara, o que é esse negócio? Isso é a nova onda, até para a turma, enquanto dica aí, cara, o pessoal devia investir nisso, devia fazer essa certificação. Como é que é esse negócio? E conta um pouco como é que é o Legal, legal. processo, você se aplica no site, quanto que custa, só para a turma ter uma ideia. Legal, legal. Então, eu já trabalho com agilidade organizacional tem um pouco mais de 2 anos. Então, eu Uhum, criei um próprio framework para poder atuar dentro das organizações. Eu tenho o meu diagnóstico, plano de ação, atuação, né, implantação, planejamento estratégico que eu criei. Só que aí eu fui buscar frameworks conhecidos, frameworks que são aplicados dentro de uhum, organizações internacionais. Como uhum, no caso do Business Agility Institute, o Agility Health, né, que são frameworks que têm dados, que têm muita informação de outras organizações do mundo. Então eu fui uhum. buscar isso em dezembro, mais ou menos, paguei quase R$ 10.000 nesse treinamento, Uau. mas era um negócio bacana, é um Uhum, negócio muito uhum, bom e me trouxe muitos insights. uhum, E aí o PMI comprou o Disciplina Agile, né, na verdade comprou o Disciplina de Consórcio, que é dos criadores do Disciplina uhum, Agile, que foi criado dentro da IBM desde 2003 ou 2004. uhum. Então tem, sei lá, eu não lembro o número agora, 200 mil certificados, alguma coisa Olha assim, é só. muito grande. Isso, é Uhum, muito grande. E aí, eu fui buscar mais conhecimento sobre isso. E um amigo meu, Adriano Tavares, que é daqui de uhum, BH, um cara uhum, sensacional, e ele uhum, sempre, um grande amigo meu, e ele sempre me trouxe essa questão do DA, DA, uhum, DA. Eu falei, cara, eu tô interessado nisso. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, olha, eu estou criando umas turmas, porque agora, como o PMI comprou o negócio, está ganhando espaço, eu acho que agora vai ganhar mais força. Eu falei, opa, se o PMI comprou, se o PMI pôs a mão, amigão, eu estou uhum, dentro. Porque uhum, realmente ele não põe a mão em qualquer coisa. E aí eu achei interessante, li sobre ele, achei uhum, muito interessante a forma como ele é. Por quê? O que eu falo muito não é Scrum que resolve o seu problema. Não é Kanban que resolve o seu problema. Mas sim são pessoas. uhum, Mindset. Não adianta você ter o melhor processo, a melhor ferramenta, se as pessoas não querem fazer por aquilo. uhum, Então, antes de você tentar colocar agilidade, colocar não, porque o que eu sempre falo é o seguinte: agilidade não se implanta, agilidade você mede. Porque todas uhum, as empresas são ágeis. A questão toda é quão ágil você é. uhum, Então, qual que é a sua capacidade de se adaptar e flexibilizar para atender a necessidade do mercado e do seu cliente? Então, agilidade é isso. E o Disciplina Agile, o Business Agility, outros frameworks, né, inclusive esse que eu uso muito, que eu criei, que ele traz? Ele traz uma análise, um diagnóstico do ambiente. Para uhum, depois eu falar se você usa, se é melhor para você Scrum, Kanban, XP ou qualquer outra coisa. Porque o que uhum, muitas empresas fazem é colocar Gira, Scrum, Kanban, trazer ferramentas e práticas primeiro. Mas elas esquecem que a coisa mais importante é o mindset, é a forma de você uhum, fazer, o seu uhum. comportamento. Né? Então, o Disciplina Agile ele ajuda nisso, ele é um toolkit para poder fazer esse diagnóstico. Bom, o Disciplina Agile hoje é um curso que você paga em cerca de R$ 2.200, mais ou menos, R$ 2.300. Uhum. E nesse curso você já ganha o direito de fazer a prova. Olha só. Tá? Se Tá em você português não já, passa. Carlos? Não, totalmente em inglês. O Tá. treinamento é em inglês e a prova é em inglês. Tá. Então todos os materiais são em inglês, não tem material em, Uhum. em português, não. E aí, a prova, se você não passar, você tem que pagar de novo. Você paga de novo. Você paga a prova, que é US$ 150, até não é o preço Uhum. das certificações top do PMI, que é US$ 550. Uhum. Nesse caso, ela é US$ 150 e é uma prova situacional, uma prova que, de alguma forma, testa os seus conhecimentos sobre aquele toolkit, né? Uhum. sobre disciplina Agile e testa os seus conhecimentos sobre agilidade. Então é muito bacana, é uma prova muito bacana, é uma prova que você faz em 1 hora, são 50 questões, ou seja, nós estamos falando aí de 1 minuto, menos de 1 minuto, talvez, Uhum.
é um pouco mais de um minuto, né? Um minuto é alguns segundos para cada questão. Então, é uma prova que você faz em casa, online, como eu fiz. Né? Eu fiz o treinamento num sábado e domingo, no outro domingo eu fiz a prova. Então, dei uma estudada ali no dia, no próprio domingo, eu dei uma estudada de manhã, umas 2, 4 horas ali, mesmo porque eu já venho estudando, tá, gente? Não é porque é uma prova fácil. É porque eu já vinha estudando, fiz o treinamento para dar uma podada e fiz a certificação. E ela te dá, além da certificação, ela te dá uma outra designação, né? Porque você passa na prova, você se torna um DA. Perfeito. É um DAC, na verdade, né? O Discipline Agile Certified. E como eu tenho PMI ACP, como eu já tenho a certificação de agilidade do PMI, eu pulo uma etapa. Eu vou lá e ganho uma designação que é o que eles chamam de CDAP, que é o Certified Discipline Agile Practitioner. Ou seja, eu sou praticante de agilidade, porque eu já comprovei a minha experiência em agilidade. A renovação, está perguntando aqui, né? A renovação ela é anual, $50. $50 anual. Tá? Então, assim, é uma certificação bem legal, te traz bastante conhecimento sobre questão de agilidade. O caso, aí, claro, né? Você está já num estágio bastante avançado nessa jornada de agilidade, mas para quem está começando, cara, qual que seria a primeira certificação que alguém deveria ambicionar dentro do mundo da agilidade? Né? Começa por onde? Né? Você é uma pessoa que está dentro da empresa, está vendo ali a movimentação, transformação digital, a área de tecnologia se movendo, pressão de todos os lados, pandemia, digitalização. Como é que começa, cara? Conta para nós aí, qual a primeira certificação que a turma vai fazer, cara? Então, eu acho que uma certificação básica aí para testar conhecimento e coisas muito boas, você pode se preparar para a própria PSM, tá? Eu colocaria ela como uma das certificações fora, a PSM, que é Professional Scrum Master. Ah, perfeito. Por que eu falo dela? Eu gosto dela, eu me simpatizo com essa certificação. Não quer dizer que ela é melhor, tá, gente? Eu tô falando, é a minha visão, é a minha verdade. Não quer dizer que é verdade verdadeira. Eu gosto mais dela por quê? Porque ela você tem que estudar para passar. Não tem um curso que você vai lá e ganha a certificação. Você estuda e vai lá e paga a prova, $150, e faz. Então você tem um esforço seu de adquirir conhecimento, que é o mais importante da certificação, é o conhecimento que você adquire, não título, não carimbo. Tá? Então, esse momento eu acho muito bom. Por isso que eu gosto das certificações da Scrum.org, que é PSM, PSPO, que é de PO, né? E aí ela vai subir nos níveis, né? PSM1, PSM2, PSM3, que é uma das mais difíceis. Eu não fiz 2 ou 3 porque eu tenho a ACP, né? Que a ACP, teoricamente, ela está num nível maior aí em relação a conhecimento e abrangência. Perfeito. Mas eu diria que as pessoas poderiam começar pela PSM. Poderiam começar com essa, né? E aí, pessoal, acho que a mensagem que você passa na empresa, quando você faz um investimento próprio numa certificação, né, é muito boa. Né? Eu acho que assim, você será percebido como alguém interessado em progredir na carreira. Né? Também tem esse aspecto, né, Carlos? Perfeito. Ou seja, você não está parado. Né? Exato. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Que as empresas que eu estava, que falavam comigo, falavam, nossa, você tem estudo de certificação? Tem. Pô, cara, você gosta de estudar? Eles não falavam de número, né? Eles não falavam, é difícil, é fácil. Não, eles falavam, pô, você gosta de estudar, hein? Então, eu acho que é esse reconhecimento dentro das organizações. Isso não é um cara parado. Eu para dar uma dica, né? A gente falou muito sobre $500, $150, às vezes pode ser um investimento para quem está começando proibitivo, né? Mas eu me recordo, enquanto líder, né? Eu liderei equipes de tecnologia diretamente, hoje estou numa outra posição, mas naquela oportunidade eu me lembro que o incentivo que eu dava era a empresa arcar com 50% do valor da prova a título de reembolso, caso aprovado. Não era tão... Legal. Mas já é uma coisa. Mas era um pouco para valorizar o resultado, né? Então, pessoal, se você for aprovado, a empresa vai te reembolsar em 50%. Então, você dava um incentivo financeiro e tal. Pode ser, inclusive, pessoal, uma proposta que vocês podem fazer para a liderança de vocês. Se não tem uma política de recursos humanos estabelecida para incentivo de certificações, vocês podem sugerir que as empresas arquem com metade do valor das provas em caso de aprovado. Então, você está indo no risco, né? Você está ali investindo 100% do dinheiro
faz a prova, se não for aprovado, aí paciência, você estuda um pouco mais. Mas isso vai te colocar um senso de responsabilidade muito grande. Porque às vezes nós terceirizamos a carreira para a empresa, né, cara? O pessoal acha que se o RH não arrumar um treinamento para você fazer, não te colocar numa turma para ser treinado, você não tem que fazer nada. E isso não funciona, nunca funcionou, muito menos agora, né? Nesse mundo VUCA, né? Agora que não funciona mesmo. Você falou um negócio aí, Bruno, que eu acho interessante. Agora eu vou dar um recado para os profissionais, tá? Não fique. Se a empresa fizer isso, é lindo. Ó, maravilhoso. Que ótimo que a empresa está fazendo isso. Eu lembro que as empresas que fizeram, na verdade, uma única empresa fez isso por mim, que pagou a certificação. Uma única empresa fez isso. O resto, todas eu paguei. Porque eu pedia e sempre, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não baixa a cabeça e fica falando que a empresa não investe em você, não, tá? Corre atrás, amigo. Guarda uma graninha ou outra, economiza no café, economiza no Guaraná, economiza não sei aonde, paga a sua certificação, porque vale a pena. Vale muito a pena para o seu desenvolvimento profissional. Então, não fica reclamando que a empresa não paga. Se a empresa pagar, ótimo, agradece. Mas se a empresa não pagar, corre, vai fazendo suas coisas, porque provavelmente você não vai morrer naquela empresa. Ainda mais o mundo como se encontra, não existe mais aqueles caras que ficam 40 anos na empresa, né? Então, evolua. Corra atrás da sua evolução profissional. Então, eu fiz muito isso. Eu sempre fui muito mais solto, sabe? Eu não ficava muito preso. Até porque também tem uma contrapartida que normalmente as empresas exigem em casos de investimentos um pouco maiores. Né? No meu caso, eu estou pleiteando o mestrado, né? Para a empresa co-investir, como eu chamei, né? Um co-investimento. Vamos fazer um co-investimento. Vamos fazer um co-investimento no mestrado. E daí a empresa tem como contrapartida um período mínimo que eu devo ficar na empresa para fazer valer o investimento da empresa. Então, eu estou assinando um termo para ficar na empresa por um período. Né? Como se eu estivesse, lembrando aí os jogadores de futebol, né? Se o jogador de futebol assinou um contrato por 2 anos. Então, se ele sair antes, tem a multa. Né? Então, tem que devolver o recurso para a empresa. Então, também, depender da empresa nesse sentido, quando possível evitar, é melhor. Entendeu? Porque daí você não assina, não está condicionado a esses contratos. Né? Não que eles sejam ruins, mas acho que é uma troca honesta. Né? É uma troca justa. Sim. É justa, porque a empresa está investindo em você para que ela fique com aquele conhecimento lá dentro. Eu acho justo. Cabe o profissional querer aceitar ou não. Não vou ficar aqui 4 anos nessa empresa. Cara, mas a empresa está investindo, né? E é o jeito dela de manter. Legal. Carlão, esse papo tá muito bom, cara. Acho que você realmente tá indo bem dentro do espírito que eu imaginei aqui, porque você conheceu os temas, a turma está interagindo, está bem interessante. Mas a gente está indo para os minutos finais, né? Eu sei que a gente entrou um pouco atrasado, eu peço desculpas aí, tá no meu hall de pérolas, né? Na live passada eu desliguei a câmera, nessa aí não consegui conectar o carro não conectou. Eu tô aprendendo esse negócio. Eu não sou certificado em lives, cara. Eu não vou arrumar certificação em lives. Eu vou fazer. Eu estou praticando, pelo menos, né? Eu estou ganhando conhecimento para um dia ter ser certificado em live. Cara, vamos para as dicas finais aí. Vamos eu queria que você desse, assim, falasse do próximo nível, né? Acho que quando a gente olha um profissional assim, a gente quer também saber para onde ele vai, né? Onde ele está já é legal, bacana, mas para onde ele vai? O que você está mirando, cara, como futuro para você? Então, cara, eu continuar fazendo a minha empresa crescer. Tive uma ótima notícia essa semana sobre questão de novos contratos e possibilidades, então acho que as coisas estão crescendo. E então a minha ideia é, obviamente, começar a escalar as coisas que hoje eu tenho, né? Então, muita coisa ainda eu estou na frente, né? Então eu quero começar a escalar isso. Então os meus próximos passos vai ser mais nessa relação, sabe? De poder ampliar, mas com escala. Já tive convites também de algumas empresas de ir para lá e tudo mais, mas eu não abri mão, né, do meu sonho, né, de empreender. E eu vou te falar que eram coisas que eu realmente sonhava, sabe? Tipo assim, os caras estão me oferecendo coisas que eu falava assim, caraca, eu quero isso, sabe? E aí eu falo, não. Com o coração partido, você fala assim, não, mas eu tenho certeza que o que eu estou buscando é algo melhor. Então, eu estou acreditando muito no que eu estou fazendo, cara. E eu estou indo sem medo de errar, sabe? E se errar, corrige. Ponto, né? Não tem dessa. Então, eu acho que a gente precisa acreditar na gente, correr atrás. Não estou falando... Pessoal, isso aqui não é palestra motivacional, não, tá?
Mas acredita em você, tá? Olha, uma coisa, Bruno, que eu falei isso para poucas pessoas, nunca falei isso numa live aqui, mas o que eu mais consegui quando eu me tornei empreendedor, né, correr atrás das minhas coisas e tudo mais, o que eu mais consegui foi inimigo. Foram pessoas que é isso, não sei o quê, não dá certo. Pessoas que de alguma forma te isolam. Pessoas que. Não, e não só os pessimistas, mas os caras que te isolam. Tipo assim, cara, não é amigo mais, o cara sumiu. Mas eu te falo que eu conquistei novas amizades, né? Conquistei novos relacionamentos. Então, é uma coisa que dói muitas vezes para ter esse tipo de controle emocional, mas não liga porque as pessoas falam, não, cara, acredita no que você vende, acredita no que você manda, acredita no que você sabe, e manda bala. Né? Então, eu acho que o recado é esse, né? Esse mês eu faço 40 anos, vou quarentar na quarentena. Olha que legal, cara. Parabéns antecipado, né? Vou quarentar na quarentena, mas eu diria que errei muito, cara. Errei muito, mas muito mesmo. Mas graças a Deus eu errei cada um desses erros que eu tive, sabe? Porque a gente precisa disso na vida para tomar porrada, sabe? Você toma uma porrada e arruma o seu rumo e manda embora. Mas eu tive cercado de muitas pessoas boas, viu, Bruno? Que legal, cara. Pô, obrigado por compartilhar conosco esse sua última conselho aí das dificuldades, das adversidades das pessoas. Cara, eu preparei uma surpresa para você, cara. Eu sei que nós temos finais, se não me engano, 8 e 8 o Instagram vai cortar. Lá vem, cara, não faço não. Mas eu preparei uma surpresa para você. Lá vem, velho. Não, cara, fique tranquilo. Era assim, de muito respeito pelo seu tempo aqui, né? E eu falei, pô, cara, deixa eu resgatar as minhas diplomas e certificações, sabe? Assim, que eu falei assim, cara, e aí você foi contando, cara, e aí eu assim, um acaso positivo aí, né? Você falou de dois temas, né? Um é sobre manutenção de computadores. Você começou com manutenção de computadores, né, cara? Aí eu tô aqui, cara, com o meu certificado do Senai, ó. Senai Minas, de manutenção de computadores, que foi o meu primeiro curso. Do que eu mais me orgulho. Meu primeiro curso aqui de manutenção de computadores. E o segundo, cara, eu não cheguei no seu nível de fazer fusão de fibra ótica, tá? Fusão de fibra ótica eu não fiz. Mas olha o que eu tenho aqui, cara. Um certificado Furukawa de cabeamento estruturado, cara. Eu sei fazer aqueles cabos todos... coisa toda. O terceiro aqui, cara, mostrando um pouquinho a evolução, hein, cara. Aí eu não tive desenvoltura, desenvolvimento de sistema, então eu fui criando de computadores e tal. E aí, cara, eu fui buscar esse negócio aqui que eu confesso que eu até chorei, cara, que é o LPI, ó, certificação Linux Professional Institute. Esse negócio era difícil. Eu tenho conectiva. Eu tenho conectiva. Tem também, cara. E aí, por último, mais uma homenagem pra você aqui, cara, fui resgatar o meu PMP, né? Que você tanto mencionou aí, ó. O meu é de 2007. O meu é um PMP de 2007. E depois fui para processos. E daí eu me perdi um pouco, né? Fui para processos, avancei um pouco mais a BPM. E é isso aí, cara. E mais para dizer assim, o quanto eu te admiro, o quanto eu acho que as suas certificações são válidas. Eu trouxe meu cunhadinho ali, né? Tô longe aí, a ideia é somar, né? Não é competir, é somar a certificação. Nós estamos falando aqui que nós dois juntos temos 40 e poucas certificações, né, cara? Então é a soma que nós estamos falando aqui, né? E não desse tipo de coisa. Muito top. Cara, top. Sensacional isso aí, velho. Eu lembrei da minha certificação de... Certificação não, eu fiz um curso, né, de eletrônica, né? Eu me formei em eletrônica, na verdade. E meu pai é de eletrônica, e tudo mais. Meu pai sempre teve voz de eletrônica. Eu sempre fui aquele cara de abrir carrinho, sabe? Eu fazia barco com motor de carrinho, jogava na água, e não funcionava. Eu não entendia por quê, né? Por da água, pô. Então sempre fui muito função. Cara, gostei desse... Olha só, eu trabalhei muito tempo com cabeamento também. Mas não cheguei a um nível de tirar Furukawa, né? Porra, não. Mas uma coisa que eu nunca esqueço, são duas coisas que eu nunca esqueço. Verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Agora fiquei envergonhado, cara. Eu perdi a prática, eu não lembro mais, cara. Eu não sei mais o que ele é. Eu não esqueço, cara. Eu não esqueço do cabeamento. Verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, Isso é branco, marrom, marrom. categoria 5A ou categoria 5B, cara?
Qual que é a categoria? Isso aí eu tô lembrado ainda. Acho que esse é catear, não é? Catear, eu acho que... Catear. Eu não faço a menor ideia. Catear, só. Mas eu não cheguei a tirar o certificado. Ah, e outra, só um detalhe. Eu Uhum. sou daltônico. Olha aí, rapaz. Eu Não, sou, então da, aí você já eu vale, sou vale dobrado, né? daltônico, eu sou Vale daltônico, dobrado. eu sou daltônico. Eu tinha que olhar as cores ali mais ou menos, tal, aquele negócio todo. Então eu nunca acertava de primeira. Eu sempre tinha que fazer que limpar cabo 30 vezes, porque eu nunca acertava as cores. Pois é, essas coisas são Boa, gostosas. Eu né? vou botar tudo num quadro aqui. Eu tenho algumas coisas, uns quadros. Esse quadro aqui, o pedaço que tá pegando aqui, é um quadro de um primeiro desenho que eu fiz no primeiro dia da empresa, que eu não tinha computador ainda, né? A empresa, aquele processo de RH, de admissão, ainda não tem computador. E eu precisava demonstrar umas Muito coisas, fiz bom. o quadro de memória, né? Para mim foi uma conquista. E aí tem aqui, eu vou emoldurar o meu do Senai, cara. O Senai, às vezes a gente Isso, acha que não faz parte da isso nossa aí. história, é o contrário, né? Ela talvez a pedra mais fundamental aí Faz da nossa história, né? muito, faz muita parte. Cara, eu fiz Empretec em 2009 do Sebrae. Olha que legal, Então, cara. né, de empreendedorismo e tudo mais, para quem não É, conhece. Tá? Cara, o papo tá ótimo. é. Eu vou esticando aqui. Se você não acabar, Eu eu vou vou te aqui. convidar para a fala final, cara, para a gente não ser cortado aqui, para simplificar a edição do vídeo, né? Senão não ter que cortar o vídeo, na hora de É colocar no verdade. IGTV vai dar trabalho. Então, vamos para sua fala final aí. Vamos agradecer a todo mundo que ficou conosco até esse horário, pedir Valeu, desculpa pessoal. mais uma vez, mas fala sua mensagem final aí, se você quiser. Então, galera, olha, muito obrigado. Deixa eu até de rir aqui, tanto rir do Bruno agora. Cara, gostei demais. Obrigado, Bruno, pelo convite, né? Principalmente aí pelo início do seu canal. Te desejo um maior sucesso. Você é um cara fenomenal. Você sabe o quanto a gente, né, todos nós dos ex-Unitecs, lá do nosso grupinho lá, te admira. Né? Tem outros profissionais ali que são sensacionais. Tem profissionais ali que me falaram algumas verdades que doeram. Ele vai Uhum. saber quem é, depois eu te falo quem é. Me falaram Legal. verdades. Lá no Shopping Del Rey, no Burger King, quando eu estava precisando de emprego, eu estava 2 meses desempregado, ele me jogou um monte de coisa na cara. Eu falei, putz, mas me fez crescer, me Muito fez muito legal, cara. crescer. Muito Então, legal. cara, você sabe o quanto você é um profissional, né, sensacional, né, que a gente já tinha algum contato, você me deu oportunidade, né, na antiga empresa que você trabalhava, eu te agradeço muito, que até hoje eu tenho ótimos relacionamentos lá. Que legal, cara. Então, Fico feliz. pessoal, acredita no que você faz, acredita em você, tem orgulho do que você faça, mas não desiste do que você acredita, porque os outros vão jogar pedra do mesmo jeito, querendo ou não, tá? É. Uma coisa que eu penso muito, né, que esqueço o nome daquele cara da Ambev, cara, eu sempre esqueço o nome dele. Jorge Paulo Lema. Ele fala, pensar grande ou pensar pequeno É. dá o mesmo trabalho. Então, cara, mira a lua e vai embora. Muito legal, É isso Carol. aí. Eu te agradeço, porra, fico lisonjeado pela sua presença. Valeu mesmo. E eu vou deixar uma frase aqui. Na última live eu usei uma frase que eu gosto muito, e nessa eu vou usar uma segunda, que é o seguinte, cara, muito de encorajamento também, né? Que é: para ganhar o mar, é preciso perder o medo, cara, e manter o respeito. Mas é preciso remar, cara. Então tem que remar, tem que olhar para o mar. Lá ninguém aprende a nadar na areia, cara. É uma poesia cantada essa, né, do Reverb, e eu gostei muito. Então é Legal. isso, cara. Não fica na areia, não. Pessoal, vão para o mar, vão perder o medo, manter o respeito, mas tem que remar, cara. Tem que seguir adiante. Agradeço todo Show. mundo e a gente fecha por aqui. Obrigado, Carlão. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado. Valeu, cara. Até Obrigado mais. demais. Um Tchau, abraço. tchau. Até. Tchau. Tchau.